Hoje, ao mesmo tempo que todo esse conhecimento da atualidade tem nos aproximado dos nossos filhos, mas o que tem mais me chamado a atenção é que a palavra pai ela tem sumido. Eu tenho ouvido muito aquela palavra, eu sou amigo, eu não sou pai. Como se amigo tivesse um valor maior. Bem-vindo ao Inverso, esse momento que a gente tem separado semanalmente para trazer algo especial para você. E hoje é mais do que especial, porque esse podcast de hoje, esse episódio do nosso Inverso, vem falar de um dia que eu particularmente me incluo, e é óbvio que se os convidados estão aqui, eles também, porque é um especial, gente. Já vou dar logo spoiler, logo de cara, especial do Dia dos Pais. Quando eu ouço isso, eu quase que ouço no fundo. Não é a mamãe. Pois é, papai sempre vive isso, né? E é um fato. Mamãe tem cheiro de leite e parece que cheira leite a vida toda, né? Mas aqui estamos nós, lutadores, bravos guerreiros que auxiliam, né, na criação dos nossos filhos, e alguns foram mais do que protagonistas nisso tudo, né? Eu conheço várias histórias de papais aí que foram as mamães da história também. Do mesmo jeito que às vezes batem no peito das mamães que foram também papais, né? Dia dos Pais tem lembrança boa e tem lembrança ruim. Vamos ver como que sai nesse bate-papo gostoso de hoje. E aí eu quero apresentar os meus amigos que aqui estão, não é? Agora. Na verdade, vou deixar vocês se apresentarem. Uma coisa é fato, né? Hoje tem estreia dos 3 convidados, quer dizer que todo mundo leva a caneca para casa hoje do Inverso. Né? Para alegria das esposas, eu não sei se você é um usuário de caneca, eu sou, mas as esposas gostam quando você chega com o presentinho lá. A caneca é bonita, a de vocês vai ficar lá embaixo, embaladinha, pronto para a hora que vocês saírem, tá bom? E aí, amigos, quem começa? Pode falar o nome, o que tá fazendo, quem que é, onde que tá nesse momento, é casado, é solteiro, tem filho, né? Bom, sei, vai saber, né? Tem uns pais solo hoje por aí também na história. Não é o caso de vocês, e aí? Muito bem, pastor. Eu sou Leonardo Barbosa, sou pastor na Associação Paulista Leste, sou casado com a Princesa Paula e temos o Príncipe Theo, né? Rapaz, Que é a razão da nossa vida. Põe lá, depois você manda esse vídeo pra mim. Faz um recorte depois desse momento aí pra eu poder mandar pra ela, tá bom? Hoje eu sou pastor, há 14 anos na capital paulista. Hoje nós estamos no distrito de Vila Formosa, que é a grande igreja do Esperança 2000, que ocorreu aqui no estado de São Paulo. Uma igreja fantástica. Eu quero mandar um beijo amado e querido para as nossas igrejas de lá e principalmente para a patroa, que ela merece todo o nosso carinho e atenção. Legal, que legal. Você sabe, eu não falei, você tinha falado lá embaixo, eu deixei para falar aqui mesmo, mas esse evangelismo que aconteceu no ano 2000, lá em Vila Formosa, foi marcante, porque foi nele que eu tomei a decisão de Olha batizar, aí. não de voltar para Jesus. Mas eu relutei, eu voltei, fiquei 7 anos fora da igreja e voltei com 19. E quando eu tava para 20 anos ali, né, que eu sou de 80, faça a conta, né, eu tenho 46, mas pastor Henry Feiraben, né, pregando lá na igreja de Vila Formosa, e num dos apelos dele eu decidi parar de enrolar e aceitar o batismo. Olha que benção. E tive a oportunidade de contar isso pra ele, inclusive. Olha. A Vila Formosa tem um lugar especial no meu coração. Eu sou de lá, inclusive, da PL, sabe, E né? desde Sou da ZL. este momento o senhor está convidado a nos visitar e dar esse testemunho lá na igreja. Aí, eu vou. Porque o ano que vem, pastor, eu vou dar até um spoiler. Nós É. vamos fazer o Esperança 2000 2.7. Uau! A história continua. Que legal! Depois de 27 anos. Ô, rapaz, eu faço questão. Tá bom? Faço questão. Vai ser emocionante. Vai ser. Maravilha. E vocês, amigos? Nome, o que fazem, o que comem, o que pensam. Olá, tudo bem? Meu nome é Edson, esposo de Joyce, uma linda esposa, cuidadora, gente boa demais. Pai de 2 filhos, o Arthur e o Oliver. E uma coisa interessante, quase pertinhos ali. Um nasceu em janeiro, o outro nasceu em dezembro, um com 1 ano e o outro quase com 0 anos agora. Mas em si, um agora está com 2 anos e um com 1 ano. Então, amo ser pai, curto, gosto de tecnologia, minha área é tecnologia. Hoje trabalho no NASP como diretor Tricamp. Estamos aqui para bater esse papo que vai ser incrível. Temos um mestre de TI aqui, rapaz.
é o cara que chega geralmente pra resolver um negócio tão simples e olha pra você e fala, era BIOS. Bichinho ignorante operando o sistema. Valeu, que massa. E aí, meu brother? Nós temos sempre alguém aqui da UCB, né? É sempre assim, né? Sempre que a gente precisa. E aí temos a participação, por favor. Tudo bem, gente? Meu nome é Maicon, sou esposo da Ana Caroline, Carol, como ela gosta de ser chamada. Vou colocar que ela é a rainha, né? Ele colocou que é a princesa, eu vou colocar que é a rainha, não posso ficar muito para trás. Mas brincadeiras à parte, a gente é casado há 4 anos e alguma coisinha. Em setembro a gente completa 5 anos. Nós temos o pequeno Emanuel, que hoje tem 1 ano e 10. E em breve tá chegando em julho, que já vai ter nascido, tá, gente? Quando esse episódio for pro ar. Mas minha esposa hoje tá grávida. A gente tem mais uma criança chegando aí, mais um menino. A gente ainda tá definindo o nome. Mas Deus nos abençoou com mais um filho. A gente tinha um sonho de ter 2 e vieram logo os 2. Sou gerente de inovação e projetos aqui na União Central. Estou aqui há 1 ano e alguma coisinha também. Enfim, estou aqui, acho que eu sou o mais novo da turma. Talvez eu vou mais aprender aqui do que contribuir, provavelmente. E estou feliz de participar. E é isso. Que legal, Maico. Bom te ter aqui, amigo. O Maico é um cara bem discreto sempre, não é? Mas quando fala, boas opiniões. Conheci o Maico de verdade num encontro de casais que nós tivemos recentemente aqui, que aí eu vi alguns comentários que eu falei, nossa, rapaz, ele ele é normal. Pô, sou normal. É normal, Maico, é brincadeira. Só sou mais na minha, reservado. Mais na dele, é verdade. Mas quando ele precisa brincar também, brinca legal também. Valeu, Maico. Bom te ter aqui, viu? Obrigado, viu, pelo Maravilha. convite. Benção. Eu mesmo estendo aí o pastor Leonardo, o Edson. Que benção estar juntos aqui. O Leonardo, eu só ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Nós temos algo em comum, o irmão dele é meu amigo também. E uma benção. Um amigo recente também, o Luiz. Um amigão, assim, um cara que eu aprendi a admirar. Gosto demais do Luiz. Da família, na verdade, né? Luiz Henrique, mais conhecido para mim como Tato. Tato. Muito bem. Não fala aquele apelido, é só o Tato. É o Tato. Não, o Tato. Isso. Obrigado. Vamos Sou o preservar. único que chama ele de Tato. Vamos preservar o Luiz Henrique. A integridade moral dele. Se depender da Jaque, que vai entrar aqui agora, vem cá, Jaque. Ela vai chamar o Luiz Henrique de outro nome. Não vamos falar isso agora no podcast, por favor. Não vou falar, não. É tudo carinhoso, gente. Nada depreciativo. Pelo menos me parece. Gente, olha só. Esse podcast é conhecido por essa caixa aqui. É um dos marcos desse podcast. Porque é uma surpresa cada vez que a gente abre esse negócio aqui. Entendeu? Então, os nossos primeiros insights, as nossas primeiras falas têm a ver com o que tem aqui dentro. E eu sempre reforço para o pessoal, né? O pessoal que já assiste o Inverso sabe disso, mas vocês estão aqui agora, eu não sei o que está aqui também, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos de que o susto é para nós 4 juntos. Tá bom? Vamos ver o que tem aqui? Vamos ver o que elas prepararam aí. Eu tenho uma também. Eu tenho algumas, não meias, mas furada. Desse jeito. Rapaz, dá medo de pegar na meia, porque eu não sei de quem que é esse negócio aqui. Ó, e tudo furado, gente. Na ponta, do lado, na frente. Você pode ver que necrosou o dedo já. Ó. Olha, não. Toma cuidado. Tem álcool já aí, por favor? Eu tô precisando. De quem que é essa meia, pelo amor de Deus? Depois alguém me conta, porque é brabo o troço. Gente, e aí? O que vem à mente de vocês aí, olhando pra uma meia furada? Um par de meia furada aí. A gente analisa, a meia ela tem uma serventinha muito grande para nós. Uhum. Para aquecer, para poder... principalmente dar uma firmeza, aderência ao pé, né? Para poder usar. Mas não adianta você ter um bom equipamento se ele não tiver adequado para você usar. Boas condições. Tá furada. Vai que é uma ventilação natural que precisa pro pé. Não é não. Essa não tem que... Mas que adianta você ter um bom produto se ele não tá bem qualificado, né? Agora, tem uma característica dela, né? Ela não parece tão velha assim, porque ela ainda tem elástico. Esses furos aqui provavelmente foram provocados, né?
Você estragou a meia do Alan, né? Já, que misericórdia. Já tava mesmo? Uma já tava furada, ela já terminou de fazer o restante. Tá bom, tá bom. E aí, amigos, o que vocês olham aí? Insights aí de pais, olhando pra uma meia furada. Você pensa em um acessório que tem como objetivo criar mecanismos para que você tenha uma pisada leve. É o intermediário entre você e o sapato. Intermediário. É aquilo que vai te dar um bom andar ou não, vai te dar conforto ou não. Tudo vai depender da condição de como essa meia estiver. No caso aí, eu acho que seria totalmente desconfortável alguém colocá-la no seu pé. E furada. Vai ficar o dedão pra fora, né? É, Fica lá só. E aí, Marco? Eu acho que eu vou para uma outra linha. O pai normalmente, e assim, essa é baseada na minha experiência, né? Daquilo que eu vi da minha família, de tudo que a gente já passou. Normalmente o pai, que eu vi isso no meu pai, vi isso nos meus avós também, ele era quem se sacrificava mais, né? Então, quando precisava comprar meias novas, a preferência das meias era para os filhos e para a mãe. O pai, ele ficava com a meia furada ou qualquer outra coisa e usa realmente até acabar. Quando abriu a caixa, foi a primeira coisa que me remeteu de que o pai, ele às vezes faz alguns sacrifícios que não se veem, que tá dentro do sapato, mas a meia tá rasgada. Enfim, essa foi a minha primeira impressão. A produção gostou da sua Gostou? Que bom, né? Não, muito bem. Eu tive não com tanta propriedade, assim como o seu Que comentário, Michael, eu tive a impressão de proteção. Meia proteção para os pés, né? A gente coloca, eu não sei, eu não tenho o dom de usar sapato sem meia. Tem uma galera que usa tênis, sapato. Se você é um desses, tudo bem, tá tudo certo. Eu não consigo. Para proteger, eu prefiro a meia. Rapaz, às vezes eu uso sapato o dia inteiro. Geralmente você não troca sapato no meio do dia. Se você não põe uma meia, com meia às vezes você já tira, o cheiro não tá bom, né? O pé já tá meio lascadão lá. Sem a meia, então, misericórdia, né? Misericórdia. Mas é legal, legal. Porque assim, ó, eu não tenho dúvida, eu não sei se passa dúvida na cabeça de vocês. O maior nível de proteção que eu tive e que eu vi alguém dar pra alguém é o da mãe. Assim, acolhimento. Então, hoje, e eu falei isso recentemente, acho que eles viram uma mensagem que eu coloquei no grupo, se alguém dissesse pra mim assim, ó, suas filhas vão ter que ficar só com um de vocês. Não. Eu com certeza escolheria que a Débora ficasse com as minhas filhas. Por mais que elas estejam grandes. Minhas filhas têm 21 e 18 anos. Então eu não sou um pai de recente, né? Eu tenho uma caminhada como pai já. Mas o fato é que, por vezes, a minha esposa, se eu fosse perguntar isso pra ela, ela ia falar o contrário. Porque ela reconhece o papel que eu tenho na vida delas, como mulheres e tal. E não vamos entrar no papo de sexo frágil e nada disso, mas o fato é que pai geralmente simboliza mesmo proteção. E quando falta, faz muita falta. Já eu comento um pouquinho disso. Mas e aí? Bora lá. O que vocês acham dessa questão? É isso mesmo? Pai representa proteção? Como que foi a experiência de vocês? Como foi a experiência como pais? Como filhos? Vamos desenrolar essa conversa nesse sentido. O que vocês me dizem? E aliás, aqui entra um outro aspecto que é muito importante para nós. Porque nós todos somos cristãos. Nós fazemos parte, inclusive, da mesma igreja, né? Somos pastores adventistas, né? Vocês fazem parte, trabalham na igreja adventista, são membros da igreja adventista. O papel do pai como sacerdote do lar, do homem como sacerdote do lar, isso é muito importante também, principalmente na vida dos filhos. Porque todo pai é um pastor, não importa se ele é formado ou não, é ele quem direciona, a Bíblia fala isso. Né? Até uma grande confusão aí do tal do patriarcado, que é criticado hoje por quem defende feminismo e tal, não é? Dizendo que o patriarcado vamos dizer assim, o homem é mais importante, o homem... Não, o patriarcado bíblico não é isso. O patriarcado bíblico coloca o homem como líder da casa, não colocando a mulher num grau de importância menor do que o líder, mas só tá dizendo, ele é o líder espiritual, é ele quem guia a casa, e é isso. Né? E aí? É isso mesmo pra vocês? Né? Pode puxar as ideias diferentes, sem problema nenhum.
Eu acho interessante quando a gente para pra pensar, o pai, ele tem o processo de ser a proteção já de uma forma assim involuntária dentro do contexto. Eu vejo pelo meu filho. Eu tenho um filho especial. Meu filho é autista, nível 2 de suporte. Meu filho tem 8 anos. Eu não tive o privilégio ainda de ouvir meu filho me chamar de pai. Mas eu vivi uma infância até meus 12 anos muito feliz. Uau. O meu pai, ele me abandonou quando eu era pequeno. Eu encontrei meu pai tem 8 anos. E passamos, assim, muitas dificuldades pela ausência paterna. Quem foi o meu pai nesse período? O Luiz Henrique. Teu irmão. Ele cuidou de mim. Ele me ajudou a terminar de me criar juntamente com a minha mãe. E minha mãe tomou essa frente para poder não deixar faltar nada dentro de casa juntamente com meu irmão. Hoje eu olho e eu vejo essa questão da proteção do pai e eu fico tentando pensar assim, Deus, me ajude a não deixar faltar o que é essencial para o meu filho. O supérfluo eu peço para que não tenha, que ele conquiste isso. Mas o que é essencial para ele? Afeto, uma apresentação de Deus a ele. Porque quando você vai para o Espírito de Profecia, Leon White fala no Lar Adventista que os pais são os embaixadores de Deus nessa terra. Então, quando um filho olha para você, ele vai ver quem é Deus. Deus é tirano ou Deus ele é liberal? Deus ele é radical ou Deus ele é um ser compreensivo? A base do que é Deus é quando os filhos olham para o pai. Muito bom. E isso eu olho hoje para minha vida, eu tento ser o que eu posso e o que eu não posso ser para meu filho. O que faltou para mim não vai ser completado, porque já passou. Mas o que eu posso complementar para a vida do meu filho, eu nunca vou abrir mão, para ele poder ter uma educação que ele não vai viver somente aqui, mas que ele possa viver a eternidade. Muito bom. Muito legal. Que experiência, hein? Passamos ali uma situação muito dolorida na infância. Mas Mas hoje, você tinha quando seu pai saiu de casa? 12 anos. 12 anos. Então você viveu até os 12 anos uma infância bem feliz, você disse? Tivemos nossos percalços, Sempre tem, dificuldades, mas até a Jaque vivenciou esse momento com a gente lá, no período de Cajuru. E fui achar meu pai depois de 15 anos. Uau. Eu fiquei 15 anos sem ter notícias se meu pai estava vivo ou morto. Não tinha notícia, não sabia. E uma das coisas que eu aprendi, pastor Richard, eu estava lendo alguns livros de psicanálise e uma frase que veio na minha ali, que deu um insight para a vida de uma forma muito grande. Tem gente que vai entrar na nossa vida só para nos causar dor e sofrimento. E eu não falo do meu pai. Para você ver o nível da maldade, às vezes, do ser humano, quando eu olho para uma meia furada assim, e agora começa a vir insights e coisas que a gente vê de sentimento. Tinha pessoas que iam na porta da minha casa só para falar que encontraram meu pai e meu pai não queria saber da gente. Nossa, que absurdo. Tinha pessoas que iam na casa da minha avó, de 92 anos, para falar, ó, encontrei teu filho e não quer nem saber de você. Desnecessário. Sabe? Por mais que fosse verdade. E foi se construindo com o tempo uma amargura que por diversas vezes eu pensava assim, quando eu encontrar meu pai, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo outro. E Deus vai preparando a gente para algumas coisas. O ministério, ele tem as suas dores, mas tem os seus momentos de felicidade que são imensos, né? E foi dentro do ministério que Deus me deu o privilégio de reencontrar meu pai. Eu não estava procurando. E eu fui achado. Uau. Me acharam pela internet. Então, assim, hoje eu vejo que Deus, ele me poupou algumas coisas. Porque, muito provável, se meu pai estivesse com a gente, nem eu e nem meu irmão seríamos pastores. Olha aí. Tem que acreditar na direção de Deus sempre. Não existe o acaso. Não. Existe providências. Eu gosto de uma frase, Leonardo.
Deus trama acima da trama dos homens. Isso. Deus trama acima da trama dos homens. E uma das coisas que eu aprendi a olhar para tudo isso, pastor, é entender que você crer em Deus não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, mas que vão se tornar possíveis. Deus, ele preservou meu pai durante esses 15 anos. Meu pai teve 3 infartos. Uau. E não morreu. Deus protegeu ele e falou assim, eu vou colocar ele novamente na tua vida quando você estiver preparado. E hoje eu tenho um relacionamento com meu pai fantástico. Eu tenho prazer de receber meu pai. Mas pastor, por que teu pai foi embora? Não perguntei até hoje. Porque eu aprendi a lidar com as palavras de Paulo. Esquecendo-me para trás que as coisas ficam, prossigo o rumo para o meu alvo. E o meu alvo é ver Jesus. Amém. Junto com teu pai, inclusive. Junto com teu pai. E essa é a batalha que meu irmão e eu estamos tendo. Os dois um dia. Batizar o velho. Que é o nosso sonho. Vocês são 2 pastores, né? O pastor Leonardo se apresentou. O Luiz Henrique também é um pastor. Né? Eu disse que tive o privilégio de conhecer tudo. Vão, em nome de Jesus. Vocês vão. Eu não tive esse privilégio. Mas eu tive a confirmação antes disso. Depois eu falo um pouquinho. E vocês, amigos? Qual a experiência de vocês? Paternidade? Ou como filhos? Vamos abrir o coração aqui. Hoje é dia. Quando trazemos, pegando um gancho aí das falas, né? Eu acho muito importante quando nós vamos à nossa criação, porque querendo ou não também, sofremos um pouco desse impacto, né? De toda a criação da vida, o que hoje somos, tal. Eu fico pensando o seguinte, né? Amei aí tudo que foi falado e literalmente tentando olhar para eu, como ser humano. O pastor Léo trouxe um pensamento aqui que eu fico às vezes olhando no passado e dizendo: meu pai me deu tudo o que era necessário. Na visão dele era o alimento e a veste. Nunca faltou nele a vontade de trabalhar. Nunca faltou nele a vontade de prover o que a família precisava. Mas na minha visão, como filho, lhe faltava muita coisa. Quantas vezes nós chegávamos e dizíamos: olha, como eu tenho vontade que meu pai tenha tempo para mim. Quantas vezes... E quando hoje eu venho para os dias atuais, eu fico observando e pegando a alegoria da meia, eu penso que a nossa vida como pai é um sentimento em cadeia de ações. O meu comportamento com Deus vai levar a um comportamento que eu tenho com os meus filhos. E esse comportamento vai me dar clareza de ter a certeza de que não basta mais hoje apenas o sacrifício do trabalho. Não basta simplesmente comprar roupas. Isso é importante, é inerente da vida de um pai. É inerente. Mas quando eu pego hoje, fico olhando e digo assim, poxa, tudo que transmitimos aos nossos filhos, seja das questões inerentes ou não, trará um peso eterno para a vida. Hoje o amor, o tempo, eu falo pela área de tecnologia. Hoje temos muitos pais hoje com esse consentimento de presença, estar presente. Mas essa presença muitas vezes conta com a ausência. Eu estou presente em casa, mas ausente daquele momento, daquele espaço, daquele diálogo, do momento estabelecido entre eu e meu filho, entre eu e a minha esposa, entre um lar que realmente está condizente a transmitir para o filho aquilo que será o espelho, ou até mesmo o mecanismo que ele vai usar como decisão no futuro. Então, na área de tecnologia, às vezes eu me pergunto, estou ausente, mas estou presente, mas ausente, porque tem um momento com meu filho, mas estou em um celular. Veja, no tempo do meu pai, eu questionava a sua ausência de presença, de simplesmente estar nos momentos. Seja na conclusão do ensino médio, seja em conclusão de faculdade. A ausência me chamava muita atenção.
Hoje eu estou presente. E às vezes me questiono se estou presente, mas com o devido trato que meu filho ali espera. Então, não desconsiderando tudo que meu pai fez, ou como os pais anteriormente faziam, né? De se sacrificar tudo. Mas hoje, quando eu penso o que Cristo faz por nós, eu pego um pouquinho da alegoria do Pai Criador, quando ele tem um momento ali com Maria e Marta. Eu penso ali como pai, literalmente. Ele dizendo assim: olha, eu sei que o que você está fazendo é legal, é inerente da tua parte, que cuide da casa, que faça de tudo, mas você está perdendo o que é melhor. Você está perdendo o ensino que o pai está transmitindo, que ele está nos dando, e isso vai ter consequência. E essas consequências serão o dia a dia, é a vida, é as decisões. E nós, como pais, eu vejo que somos os únicos que conseguimos transmitir isso. Ninguém assume esse espaço. Imagina, o teu filho, o meu filho, vai usar como referência todos esses momentos. Momentos de conversa, momentos de decisão, momentos da apresentação, como o pastor Léo colocou aqui, do que nós fazemos de Deus, do que nós apresentamos sobre Deus. Então, eu fico assim, entusiasmado com o plano de Deus a nos tornar pai e o que ele espera da gente de verdade. Exemplo a gente tem, né? Ele é o maior de todos, né? E aí, Maicão, qual que é a tua experiência, brother? Pastor, eu penso o seguinte, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, sobre o que os amigos compartilharam também, e eu tenho uma frase que eu martelo na minha cabeça todo santo dia. Eu sou a primeira imagem de Jesus que meus filhos vão ver. Não adianta eu tentar delegar, terceirizar isso. Não é possível. Jesus, a primeira imagem que o Emanuel vai ver, que é o meu filho, e o próximo que virá, a primeira imagem de Jesus que ele vai ter, é a imagem que eu transmiti para ele. É o exemplo, é o estar junto, é estar perto. E eu acredito muito que na família existem papéis bem definidos para o pai, para a mãe, para os avós, para os tios, enfim, para as pessoas que estão em volta de uma criança, de um ser humano que está sendo formado. E eu jamais vou conseguir cumprir o papel que a Carol cumpre na vida do Emanuel. Eu não vou ser essa pessoa. E eu entendo também que existem coisas que ela nunca vai conseguir transmitir por mais que ela queira, porque isso faz parte do meu papel de pai, da minha responsabilidade. Então, eu sou da área de exatas também, né? Sou formado em engenharia e gosto muito da visão de projeto, de processo. E eu encaro a paternidade como o maior projeto que eu poderia ter na vida aqui. Ao mesmo tempo que é muito difícil, muito pesado, mas também é o mais gratificante. Então, tendo em vista isso, eu tive muitas experiências com meu pai. A gente teve muitos altos e baixos no nosso relacionamento. Hoje a gente se dá super bem. Cara, amo meu pai do fundo do coração. Mas em muitos momentos também senti falta. Minha mãe sempre foi uma mulher sensacional, fenomenal. Fez tudo que estava ao alcance dela, mas também senti falta. Faltava o meu pai ali em alguns momentos. E existem coisas que marcam a nossa vida, né? Uma das coisas, eu lembro que eu era pequeno, meu pai todo dia tinha um costume de contar uma história da Bíblia para mim antes de dormir. Ele ia lá, vamos, é a hora da história, era o final do ritual para poder ir dormir, né? Digamos assim. E quando meu pai, por um período da vida, ele começou a viajar mais, a trabalho e tal, passava muitos dias fora, minha mãe vinha contar. Não era a mesma coisa. Você sente falta. Porque aquele ali foi estabelecido ali na minha família que era o papel do pai. Era o momento dele me orientar, de me começar a formação, mesmo ali como criança, do meu papel de homem, de no futuro um dia ser um pai também. Então, pastor, para mim isso é muito claro, muito nítido sobre os papéis de cada um. Sobre a responsabilidade do pai, de ser Jesus para os seus filhos, de mostrar, obviamente, nunca vou chegar perto do grande mestre, mas eu preciso ter essa representação e o direcionamento daquilo que Jesus espera que a gente seja aqui na Terra, sendo exemplo para o nosso filho. E puxando o gancho ali
que você falou sobre o sacerdócio no lar, sobre o papel do pai de ser esse sacerdote, e o que eu comentei sobre os papéis bem definidos. Para mim, a mãe, a minha esposa, ela faz isso muito bem com o nosso filho. Ela vai mostrar o amor, o afeto, ela vai acolher, e por isso acho que a gente tem essa sensação de que precisa ficar com um dos dois, então vai ficar com ela. Porque ela cuida, ela alimenta, ela protege, ela dá todo o amor que às vezes eu não consigo dar pro meu filho. Só que também, trazendo pro lado do sacerdócio, do papel do pai, cara, eu sou responsável por ensinar o meu filho de que ele precisa fazer o culto, de que existe um Deus no céu para que ele pode contar, de que a nossa vida ela não se resume simplesmente a essa terra. Eu sou o pastor lá de casa, digamos assim. Eu sou o responsável pela espiritualidade, não só do meu filho, da minha família. Se eu não tenho uma postura firme, forte naquilo de que, olha, gente, a gente precisa seguir isso aqui porque esse é o caminho correto que Jesus deixou. É muito provável que minha família ela começa a ter devaneios e não siga o caminho que é correto. Então, essa é a minha responsabilidade como pai de ser o sacerdote e guiar a minha família, minha esposa e meus filhos para o caminho que se deve ser. Legal, que legal. Sabe que essa questão de ser sacerdote, para mim, é um dos maiores esforços que eu tive que fazer na minha vida. Por quê? Porque eu não tive esse exemplo. Um dos maiores esforços que eu tive que fazer foi isso. Essa questão de ser sacerdote. Minhas filhas olham para mim hoje como pastor, graças a Deus, se você vê as postagens, os parabéns, no dia do pastor, no dia dos pais, essas coisas assim, você vai ver sempre, ele é o meu pastor, ele é o meu pastor. Só que lá em casa, a espiritualidade, ela é inerente a Débora. Forte. Por quê? Porque isso foi cultivado ao longo da vida da Débora. A Débora sempre foi uma pessoa assim, ela é muito parecida com o pai dela é muito espiritual. Eles não são, inclusive, adventistas desde sempre, né? A Débora se batizou, acho que com 5 anos de idade. Veio pra igreja com 5, se batizou com 8. Não tô entregando nada de errado aqui. E pra você que não sabe, a gente só batiza a partir dos 8 anos. Né? Mas ela veio pra igreja com 5. E isso foi muito forte pra ela, assim, essa parte espiritual. E como ela é muito parecida com meu sogro, ia ser normal, natural. E ela é mesmo, muito forte. Vários salmos decorados, tal. Eu não. Por quê? Eu não tive essa vivência. Então, eu sempre fiz o esforço. Sempre me esforcei. Mas uma das coisas que eu sempre fiquei, assim, me policiando, e eu não estou dizendo que eu não tive erros, tive vários, era exemplo. E aí eu estou falando de um pai para com meninas. E o pai tem um papel especial, assim como a mãe, na vida de meninos e meninas. Não tenha dúvida. Mas o fato delas... E eu vejo o resultado, né? O fato das minhas filhas me chamarem de papai até hoje, 21 e 18 anos, papai, entendeu? Isso pra mim é até comovente. Quando eu vejo elas falarem, eu brinquei com a Manuela gravou com a gente aqui, e ela entrou no dia que ela é a bebê do papai, e ela vem, abraça, beija e fala assim, não tem nenhum problema em falar de bebê do papai, porque elas não tem mesmo, elas não tiveram esse momento de vergonha, de falar assim, ai pai, tá na frente dos meus amigos, não sei o quê. Eu não sei por que isso, mas elas se acostumaram com essa questão. Então, assim, meu pai não foi isso na minha vida também. Meu pai não foi isso. Meu pai era um presente de corpo ausente de espírito, assim, né? E é engraçado, porque meu pai era um cara legal. Aonde você for, meu pai tinha vários apelidos. Em alguns lugares era Bichim, em outros era Goiano, em outros era o Carlim, entendeu? Era um negócio assim, entendeu? E o povo gostava. Nossa, que saudade que eu tenho do teu pai e tal. Ontem eu tava conversando com um dos meus primos. Nossa, teu pai era fantástico. Só que era engraçado, porque ele era lá. Aqui em casa, ele era ausente. Ele não foi um carrasco, tá? Meu pai não me espancava, não me batia, não me xingava o tempo todo, embora ele tinha de vez em quando seus devaneios, né? Mas o fato é que ele não foi esse cara que eu decidi ser para as minhas filhas. E minha preocupação foi tão grande que durante 11 anos... né, eu decidi ser pastor distrital. Eu tive oportunidades, em 11 anos de ministério, de assumir departamento e tal, mas eu decidi ser pastor distrital.
E aí, a grande questão é, eu queria ver essas meninas dormirem, acordarem, eu queria estar junto delas, junto. Quando eu assumi o departamento, e eu vou resumir bem rapidinho, tá? Eu tenho que ficar me controlando, na verdade, e lembrar que eu tô apresentando podcast, eu não sou um convidado, né? Mas quando eu assumi o departamento, eu me lembro das falas delas, isso foi muito implicante pra mim. Que foi, nossa, pai, você viaja bastante, né? E foi lá no Mato Grosso. Mato Grosso é enorme. E era uma associação só na época. Hoje são 2, pelo menos. Nossa, pai, quando você tá aqui tem muita reunião, né? E eu comecei a sentir nessas falas essa questão de a falta que elas estavam sentindo. E aí um dia eu fiz uma brincadeira com elas. Falei com a Débora. Levei elas pra escola e falei, quando vocês saírem da escola, eu vou buscar vocês, a gente vai almoçar junto e vamos ter uma reunião depois. E quando isso acontecia, era porque eu tava viajando, aconteceu alguma coisa, dela falar, quando teu pai chegar, eu vou falar, tá? E aí imagino, né, a cabeça das meninas, assim, eu lembro dos olhos arregalados olhando pra mim, assim, descendo do carro. O que será que aconteceu? E aí eu peguei as meninas depois da aula, me arrependi de ter falado isso, porque eu imagino que elas não prestaram atenção em nada da aula. Aí almoçamos, fomos pra minha sala lá na associação Mato Grossense, sentaram as duas, eu sentei aqui, acendi a luz, tranquei a porta, vamos começar essa reunião. E elas encostadas assim, até na cadeira assim pra trás. Eu falei, calma, não precisa ficar preocupada. Eu disse pra elas assim, o que vocês estão achando do papai departamental? O departamental na igreja adventista cuida de uma área específica numa região grande, né? Não cuida de uma igreja. E aí ela disseram assim, é legal, porque eu era JA, né? É legal, meus amigos ficam perguntando, quando é que teu pai vem? Quando é que teu pai vem? Era o JA. Então imagina, né? O cara que era o símbolo da diversão e aquela coisa. E eu sempre gostei da molecada, da zoeira, tudo. E aí eu falei, e o que vocês preferem? O papai departamental ou o papai distrital? Elas pararam, pensaram, se olharam. A Manuela era menorzinha e a porta-voz era a Maria Luísa, que era a maior. Ela falou assim, pai, quando você era distrital, você tinha mais tempo com a gente, né? E tava sempre em casa. Isso é muito bom. Mas deixa eu te falar, o senhor viaja bastante, mas quando o senhor tá, é muito bom. E aí eu olhei nos olhinhos delas e eu precisava fazer isso. E que pena que às vezes a gente perde oportunidades assim. Eu olhei nos olhinhos delas e falei assim, eu só queria dizer uma coisa pra vocês, que vocês continuam sendo a minha prioridade. Vocês continuam sendo a minha prioridade. E se em algum momento eu exagerar, eu faltar, vocês podem vir me trazer. A cadeira que o papai senta hoje não é quem o papai é onde ele está. Eu sou o pai de vocês. E aí os olhinhos lacrimejaram, eu chorei também, a gente chorou junto lá. Mas tá faltando isso, não tá? Tá faltando. Eu não tô falando de vocês. Tá faltando isso. Faltou comigo. Eu só descobri quem era meu pai no dia que meu pai morreu. Eu tive 10 anos de vida, pai e filho de verdade, em que eu era mais o pai dele do que ele de mim. Meu pai faleceu com 48 anos de idade. E eu só descobri no dia que meu pai morreu o porquê meu pai foi daquele jeito. Porque meu pai não beijava, meu pai não abraçava. O dia que eu fui enterrar meu pai, meu avô abraçou o caixão do meu pai e falou assim, eu vou te dar agora o que eu não te dei a vida toda. Um abraço. E eu descobri que meu pai não sabia ser pai. E eu não tô culpando o meu avô, mas era assim. O meu bisavô fez isso com o meu avô. Entendeu? E ele é um cara adorável. Quem conhece meu avô sabe disso. Meu avô tá vivo. Frequenta a Folha Celeste, tá lá no Tatuapé. Frequenta o Tatuapé. Entendeu? A gente não tem como cobrar dos outros aquilo... Desculpa ter falado demais, meu amigo. Não, Eu quero que vocês falem agora, eu vou ficar quieto. Não tem como a gente cobrar dos outros aquilo que eles não têm pra oferecer. Exato. Como é que eu vou cobrar do meu pai afeto, carinho, se ele não recebeu isso dos pais? Ele não sabe o que é. Uma das coisas que eu aprendi é priorizar a minha família, pastor Rich. Fui departamental 4 anos. Sei muito bem como foi essa correria. A gente trabalhava para 245 igrejas. Mas eu nunca abri mão. Quem leva meu filho pro tratamento todos os dias sou eu. Todas as manhãs com ele. Levo pra escola. Eu não abro mão de poder estar com meu filho. Minha esposa, ela teve uma gestação de risco. Eu não perdi uma consulta dela. Uma. Porque eu queria mostrar, não pra ela, mas pro meu filho entender que desde quando ele estava no ventre da minha esposa, ele já era amado e ele seria a minha prioridade. Às vezes é fácil a gente olhar hoje pra Bíblia e ver o erro das pessoas que estiveram, os personagens lá atrás.
Hoje é fácil a gente olhar para os nossos pais, pô, se faltou nisso, faltou aquilo outro. Tá. Diante da circunstância em que ele estava vivendo naquele momento, diante do conhecimento que ele possuía, se fosse você faria diferente? Essa é uma pergunta, né? E aquele negócio que a Essa é a gente fala às vezes da situação. época de Jesus, né? Será que eu não ia estar dizendo crucificam no meio da multidão? Eu faria diferente? Eu Essa é a faria questão. diferente. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Nossa, ou teu pai pode ter todos os defeitos. Cara, teu pai trabalhava, hein? Sempre foi esse lema na cidade. Mas era o que ele sabia. Meu pai, ele não deixou faltar nada em casa. Meu pai dava o do bom e do melhor pra gente quando ele estava lá. Era o que ele podia mostrar pra ele como qualidade de pai. E tá tudo certo. Hoje, se eu posso fazer diferente, é porque eu aprendi com o erro de um lá atrás. Não foi com meus próprios erros. Porque a gente quer apagar os erros da gente, né? Não, errei. Porque a gente fica sempre assim com aquele ponto na cabeça em querer ficar justificando. Existe uma teoria do ser humano, né? Sempre querer justificar seu erro em cima do erro dos outros. Ah, porque eu fui o jeito que eu fui criado. Não, porque eu sou assim. Ah, meu temperamento. Não, não é isso. É meu caráter, é esse, ponto, acabou. Eu tenho que entender que o que as pessoas acham ou pensam sobre mim não vai mudar minha essência. Então eu tenho que parar de ficar pensando, mas se eu não fizer isso, vão pensar tal coisa, vão me rotular daquilo outro. Não. Aquele pessoal daquela época, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o sustento para minha família, eu tenho que trazer a segurança para o meu lar. Era isso que ele podia oferecer. E eu agradeço ele por tudo que ele fez. Ah, aquele papo de chegar com o pai, bater um papo, conversar, de ter um diálogo. Meu, isso foi se desenvolvendo pelo século da frente da vida dele. Isso é século XXI, século XX não existia isso. Nós aqui... Você tem quantos anos, meu filho? Eu tenho 28. 28. Eu sou do século... Você pegou o resquício. resquício do século passado. Finalzinho do finalzinho. Você não tinha essa questão de diálogo tão próximo. Isso foi se construindo por conta da psicologia e ver a necessidade E de dos tudo problemas isso. vistos, né? Os resultados. A sociedade foi pedindo isso. Hoje é muito fácil a gente criticar, como eu falei. É fácil criticar lá atrás. Você faria diferente? Diante do mundo que você estava vivendo. O conhecimento que foi oferecido a você. Não com o conhecimento que você tem hoje. O que tinha para te oferecer naquela época. Você faria diferente? Não faria. Ou às vezes poderia até fazer pior. Pastor, é uma coisa interessante eu pensar nisso, né? Todas as gerações que se passaram têm as suas qualidades. Eu acho que isso ficou muito claro, né? Acho bem legal. Não desqualificando tudo que aquelas pessoas viveram. Até mesmo os nossos pais. Eu também tive essa realidade. Um pai que foi criado de forma dura. 5 horas da manhã, ir pra roça, trabalhar, ajudar os irmãos. Não eram 1 ou 2 irmãos, era muito mais que isso. Eram 8, 9. Imagina, então, o desafio de muito pequeno ter que ter essa responsabilidade. O que eu fico pensando, às vezes, agora pensando tudo que se passou do meu pai e essas gerações como foram avançando, e ao chegarem a mim, mesmo tendo esse sentimento, às vezes, de que faltou coisa, e assim também, às vezes, os nossos filhos podem ter esse sentimento nosso. Talvez a pergunta que vem hoje a calhar é: qual tipo de diálogo temos com os nossos filhos também? O que temos feito, literalmente? Eu tenho 2 filhos pequenos ainda. Então, acho que vocês têm muito mais experiência no dia a dia. Eu tenho um filho de 2 anos e um filho de 1 ano. Mas eu vejo o exemplo de forma pontual em cada detalhe já. A forma que eu seguro um, trato o outro, como o mais velho que tem mais conhecimento, consegue conversar comigo mais, ver isso. Então, hoje como um pai cristão, eu fico pensando o seguinte, o conselho bíblico, eu gostaria até de falar aqui para vocês, de forma bem objetiva, está em Deuteronômio 6, 6, 7. É forte. Shema. Essas palavras
que hoje te ordeno que estão no teu coração. As inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado. Eu vou parar aqui, mas primeiro começa com o que está no teu coração. E o coração aqui não é a questão do coração, isso é a vida, né? Deus, ele pede assim, ó, esteja primeiro na tua vida. Paciência, bondade. Hoje, nós temos um cenário do mundo onde se exige muito que o pai seja amigo, né? Que o pai seja amigo. Só que esse cenário também está tirando boas qualidades O respeito. que os nossos pais nos entregaram. Eu lembro que havia regras que eram pontuais, que não deveriam falhar. Primeiro, nunca entre em uma conversa de adulto. Nunca é você, é o senhor ou a senhora. Entrou dentro de casa, acordou, vai dormir, é a bênção. Pede licença sempre. O cuidado e o respeito com o contexto de estar adentrando algo, tome cuidado de ter o pedido de licença, de ser cortês. E isso era questão absoluta. Não havia negociação. Tipo, tratar alguém mais velho mal? Falar que o vizinho é fofoqueiro porque falou que viu você em tal lugar? Isso era visto como um cuidado. Como alguém que te amava, ou alguém que realmente queria o seu bem. A essência do que eu vejo quando o texto bíblico traz assim a questão de vivência. Primeiro que esteja no teu coração, na tua vida. Viva e transmita isso para o seu filho. Porque é fato. Davi, quando eu pego a Bíblia, Davi viveu séculos muito atrás de nós aqui. Era um cara que em público era incrível demais. Não é à toa das classificações que Davi recebe. Mas foi reprovado em sua família. Como pai foi difícil. Imagina, ele tinha grandes responsabilidades. Mas talvez aqui eu acho que me chama a atenção é o fato de olhar tudo isso e me perguntar, como pai na atualidade, cristão, que tem um conhecimento de Deus, que sabe o que Deus espera de mim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com todo esse conhecimento que eu tenho? Tem um texto bíblico do lado adventista que eu gosto muito, eu gostaria de deixar isso aqui, que diz assim, ó, é muito interessante a forma, para falar a verdade, é lá Cristão, página 36. Um pai cristão que ama a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo é o maior presente que Deus pode dar a uma família. Isso basta. Quando nós temos literalmente uma ligação com Deus, porque veja, eu entendo o contexto dos antepassados dos meus pais. Talvez não tiveram esse conhecimento, mas hoje eu tenho. E a pergunta é, o que eu estou fazendo com isso tudo? Eu não quero que meu filho seja apenas meu amigo. Ele vai ter uma parcela de amigo, mas eu não sou amigo dele. Eu sou pai dele. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Às vezes, como amigo, eu acho que a gente mistura, né? Um amigo é aquele que fala o que quer, que brinca, que bagunça. O meu pai, eu tinha a visão que ele era meu amigo. Mas eu nunca chamei meu pai de mentiroso. Eu nunca tratei o meu pai como eu tratava os meus amigos de escola. Hoje, ao mesmo tempo que todo esse conhecimento da atualidade tem nos aproximado dos nossos filhos, mas o que tem mais me chamado a atenção é que a palavra pai ela tem sumido. Eu tenho ouvido muito aquela palavra, eu sou amigo, eu não sou pai. Como se amigo tivesse um valor maior. E não tem, né? Não tem. E aí, Maicon, algum apontamento aí? Pastor, sobre esse relacionamento dos nós com os nossos pais, dos nossos pais, talvez com os pais deles. Janeiro desse ano, finalzinho do ano passado, na verdade, eu fui visitar a minha família, sou lá de Rondônia, cara. Terra da Isa. E aí eu fiz, enfim, só dando um alt tab aqui, um parênteses. Foi uma loucura, a gente foi de carro, eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, a gente foi, voltou.
E aí foram momentos muito bons, que eu pude conversar muito com meu avô, minha esposa também, e a gente começou a ouvir as histórias dele, de quando ele era jovem e tal, e algumas coisas começou a fazer mais sentido. Então, meu avô falou assim que quando um dia ele saiu de casa, porque o pai dele era um cara que espancava, que batia, ele falou, ó, eu tô cansado disso e tô indo. E foi. E a partir disso ele mudou, tomou uma postura diferente. Meu avô não foi um pai assim. Todos meus tios falam que meu avô não encostava a mão nos filhos. E teve uma postura diferente. Meu pai teve coisas que... meu pai não terminou o ensino fundamental. Porque isso não era o que se dava valor na época dele. Era o trabalho. Ele tinha que trabalhar. E ele, por momentos, meu pai foi ausente porque ele saía para trabalhar para tentar prover alguma coisa. Comigo já foi diferente. Meu pai, ele viu o valor do estudo e falou, cara, você vai estudar. Eu nunca gostei muito de estudar. Rapaz, nem imagino olhando pra ti, porque né? Tem cara de nerd, o cara, bicho. Não, inteligente, o cara gerencia inovações. Aí você imagina que o cara não gostava de estudar? Quando eu era moleque, cara, não gostava de estudar. E eu confesso que eu vim fazer faculdade, saí de Rondônia, vim aqui pro NASP fazer faculdade meio forçado, assim. Meu pai falou, não, você vai e tal. E ele colocou a importância do estudo, e isso eu aprendi de forma... acho que dura, mas eu aprendi e hoje eu vejo isso. E isso, cara, já é uma premissa no meu coração de que meu filho vai estudar, cara. Tem que estudar e vai ter acesso a qualquer recurso que ele precisar para se aperfeiçoar e ser uma pessoa melhor ainda. E, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa semana passada, a gente estava falando sobre isso, né? Justamente sobre os nossos relacionamentos com os nossos pais e de que como na posição de filhos, a gente fica imaginando as coisas que a gente gostaria de ter tido. Não tô nem falando de coisas materiais, mas das questões do relacionamento, só que eles não tinham a mínima condição de entregar isso. E hoje, pra gente, é muito claro. E o que a gente se cobra lá entre eu e ela é do tipo, o que talvez a gente precisa entregar para o nosso filho para a gente ser uma pessoa melhor. E óbvio, a gente vai faltar com alguma coisa. A gente é um ser humano pecador, imperfeito. Eu não vou ser o pai realmente nota 1000, mas eu posso ser o 999. Então, eu acho que o que mais vale em tudo isso é a gente ter esse sentimento de que somos imperfeitos, somos totalmente errados, mas se a gente quiser e buscar a força do alto, que no final das contas é Jesus quem nos capacita, se a gente busca isso, se a gente trabalha para isso, a gente pode ser cada dia uma pessoa melhor. E até lá, espero que Jesus volte antes, mas quando o Emanuel for pai, eu espero que ele seja um pai infinitamente melhor do que eu fui. Então é esse pensamento de que nós temos nossas limitações, entender o que passou, saber perdoar também. Eu tive talvez, acho que eu nunca nem falei isso pro meu pai, mas foi muito duro perdoar ele por algumas coisas. Mas eu perdoei, cara, e isso tirou um peso das costas. Então, eu ter essa ciência das limitações dele, das minhas limitações, e poder ser uma pessoa melhor pro meu filho, ser uma pessoa melhor lá na frente também. Amém por isso. Ô, Léo, eu vi você folheando aí, você... chamando o pastor Leonardo de Léo, né? Assim, ué, tá tudo certo, cara. Eu vi você folheando. Você tinha alguma coisa que você tinha separado aí pra compartilhar com a gente? Eu vejo, assim, algumas questões. Esse livro aqui é fantástico. O Ministério Pastoral. Uhum. E ela chama uma coisa muito importante para nós, como a importância da nossa devoção com a família, devoção pastoral, mas a gente fala como obreiros, como sacerdotes. Ellen White, ela coloca uma coisa assim: nunca ousem pregar um sermão enquanto as pessoas não souberem por sua própria experiência o que Cristo fez por você através dele. Não adianta a gente querer ensinar para as pessoas falácias. Uhum. A maior demonstração de um lar feliz é um lar vivificado em Cristo. Pastor Amin Rodor um dia falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E deixou bem claro assim:
Não faça com que a sua felicidade seja dependente daquilo que você pode perder um dia. Bom. A sua felicidade não deve depender dos esforços de pessoas, de conquistas pessoais, ou muito menos daquilo que você pensa. A sua felicidade deve ser integrada e dependente da pessoa de Jesus, porque Ele é eterno. Eterno, perfeito, melhor exemplo. Você sabe, eu vou citar de cabeça aqui, a gente podia abrir, óbvio, né? A palavra de Deus é poderosa. João 3,16 é um verso que, embora muito conhecido, talvez pouco entendido na profundidade que ele traz. Então ele traz tantas lições pra gente, João 3,16. Eu abri mesmo aqui, acabei abrindo no dedo e abri exatamente onde você viu aqui, né, Edson? Mas vamos lá. Então, eu vou ler porque é a Bíblia, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou fazer um contraponto aqui agora, porque assim, isso aqui é a experiência, para nós, expressa em palavras de um pai dando o seu filho em sacrifício. Um pai dando o filho em sacrifício. Mas em se tratando do meu relacionamento com Jesus, a experiência se torna ao contrário. É um pai se sacrificando por um filho. Na nossa experiência, a experiência de Deus, e funcionalmente falando, porque não há essa dependência de pai e filho na divindade, certo? A gente sabe que isso é funcional, o lugar que eles ocuparam no plano de salvação. Então, ali dentro do plano de salvação, um pai entregando um filho para morrer. E para nós é o contrário. É um pai dando a vida por um filho. Jesus dando a vida por nós. E não tenha nenhuma dúvida de que, se eu perguntasse agora assim, você daria a vida pelo seu filho? Daria a vida pelo seu filho? Com certeza. Se a ameaça fosse ali, ó, vou matar o seu filho ou você, quem que você escolhe? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Mas por que a gente só pensa no final da história, do negócio? Porque a morte não é o fim do ponto de vista do plano de salvação, porque a gente acredita numa vida eterna, não é? De um Jesus que vai voltar, vai ressuscitar os seus filhos e levar para a eternidade, de 1000 anos no céu e uma eternidade aqui nessa terra recriada. Mas por que a gente só pensa em dar a vida? Muitas vezes a gente só pensa em dar a vida dentro desse contexto. Pais deveriam dar a vida por seus filhos em vida. Pais deveriam dar a vida por seus filhos em vida. Gente, e eu tenho o prazer aqui agora, né, de me deparar com histórias desafiadoras, né? O Maico acabou falando agora que tem coisas que foram difíceis de perdoar no meu pai. O Léo falou da questão da dificuldade de ter o pai, um período, 15 anos da vida, que foi fora e ele saiu e de repente volta e volta no momento mais preparado. O Edson acabou não falando, mas eu senti nas palavras do Edson que estava seguro com a paternidade do seu pai ali na sua vida. Eu compartilhei a minha experiência e eu fico pensando, por mais que eu tenha vivido isso, e por vezes você e eu, nós prometemos, viu? A gente prometeu. Quando a gente apanhava, quando a gente sofria alguma coisa na infância, falava assim, eu não vou fazer isso com meus filhos, né? E quantas vezes você já se pegou se repetindo os erros que seu pai cometeu com você depois disso? Hã? Quantas vezes? Pastor, É difícil isso, não? tinha um texto bíblico que os meus pais usavam, né? Eu uso essa analogia sempre quando eu quero falar sobre o consentimento de como foi a educação, às vezes. E de forma bem breve, assim, dizendo, exemplo, um texto que era muito conhecido era João 8. Os meus pais, eles não eram cristãos, né? Só que a minha mãe tinha esse consentimento de nos apoiar. E meu pai também. E às vezes a gente usava a Bíblia ali para algumas coisas. No sentido de correções, tal, algumas coisinhas ali. E era muito incrível quando eles queriam ensinar alguma coisa que eles também não sabiam totalmente. Mas queriam utilizar mecanismos para nos auxiliar. Então, um exemplo, desde uma saída que a minha mãe pedia para a gente não sair para a rua e meu pai, e a gente saía. E do nada, quando a gente olhava o direito ali da calçada, tava eles passando.
E a gente fingia que não via, corria, pulava o muro, fazia aquilo que a maioria dos jovens fazem hoje, né? Quando faz algo errado, finge que tá dormindo. À tarde aí, 3, 4 horas da tarde, Muito bom isso. treinar para outra coisa, né? Dormir esse horário, pelo amor. Mas em si, e eu me recordo, assim, de cada momento, mediante o conhecimento, a limitação que foi transmitido para eles também, mas o quanto ele queria o bem, diante da limitação como humano que tinha, de olhar e dizer, estude, trabalhe, seja honesto, não procure facilidade na vida, não procure querer ganhar nas costas dos outros aquilo que o teu trabalho, aquilo que a tua pessoa precisa fazer. Então, eu acho incrível o fato de que uma coisa é bem certa, independente das gerações, independente de qualquer momento, eles viveram à altura daquilo que eles tinham para nos oferecer. E mesmo muitas coisas não sendo, como o nosso amigo Maico falou aqui, totalmente 100%, mas foi isso que nos construiu como pessoa. E foi isso que nos voltou também a atenção em dois aprendizados. Primeiro, o que eu quero levar do meu pai? Eu acho que também vai ser uma pergunta que os nossos filhos farão. E a segunda, o que eu não quero fazer igual a ele? Então, isso nos constrói como humanos, né? E é muito louvável como Deus trabalha, independente do tempo, para trazer esse conhecimento e para nos levar ao êxito, que é o quê? A dependência total de Cristo. Vamos lá, gente. É assim, ó. Último comentário. Vocês não reparam nisso, eu tô acostumado com esse negócio, porque aquilo ali anda contra mim. Mas nós estamos conversando há 1 hora aqui já quase. É muito rápido isso aqui. Isso aqui passa muito rápido. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. A gente vai ter a oportunidade de uma última fala. E a gente sempre faz no final de cada inverso, que é o que bom, o que pena e o que tal. Tá bom? Então, se vocês nunca viram essa parte, eu já vou explicar para vocês como que é. Então, guarda isso que ficou no coração, que você falou assim, ainda tem que falar isso, né, de forma mais condensada, né? Mas guarda isso no seu coração. A gente vai fazer aqui as coisas que a gente precisa fazer dentro da nossa prática aqui do inverso. Uma delas é a foto, né? A Jaque vai registrar aqui agora, essa foto fica guardada aqui no estúdio, tá bom? Então, aquele sorrisão largo. Joia, barulhinho bonito, gostoso. Eu sempre falo isso, que eu gosto demais desse barulho. Mas aqui agora é aquele momento da gente fazer considerações finais dentro. E é por isso que eu digo, você tá livre para falar aqui agora. Não é só do programa. Então, o que bom e o que pena que a gente vai dizer aqui não é só sobre o programa, não é só sobre estar aqui. É sobre a temática. Tá bom? Mas você fica livre para escolher sobre o que você quer falar. Que bom isso. Que pena isso. E aí a última é que tal? E aí a que tal? Aí estamos nós aqui. Pais de gerações diferentes, não muito longe, com exceção do Maico, que está 20 anos aí atrás de mim, aproximadamente, né? A idade da minha filha mais velha. Mas estamos vivendo essa mesma época da vida agora. Vendo os desafios da paternidade, vendo os erros uns dos outros, vendo erros graves que a gente vê alguns cometerem, vendo boas histórias e acertos de algumas outras pessoas. Então, o que tal é a hora de olhar para a câmera? A gente não olhou para a câmera, a gente conversou aqui entre nós, né? E fazer um apelo para os pais que estão lá, para os filhos que estão lá também. Não importa, aí é o que vem do teu coração, tá bom? Que bom, que pena, que tal? Bora lá? Eu gosto sempre de avisar que quem começa tem vantagem. Que bom. Bom de tudo isso, a gente parar para poder recalcular a rota da vida. E vermos o que tem sido prioridade verdadeiramente na nossa vida. Eu olho um cenário desse, vendo as conjunturas. Aí eu paro pra pensar, valeu a pena. Tudo que eu passei,
talvez eu teria que passar novamente para eu continuar sendo o que eu sou ou até melhor do que eu me tornei. Que pena. Que pena. Às vezes, nós vamos ter que o único alimento que nós vamos ter na vida vai ser as nossas próprias lágrimas. Uau. Profundo, hein? O único alimento. Às vezes não vai ter com quem a gente falar. Você não tem a oportunidade de falar mais com seu pai. Não. Eu, graças a Deus, ainda tenho. Vocês também têm. Que tal a gente parar de deixar para amanhã aquilo que a gente tem que fazer hoje? Algumas coisas foram difíceis de se acertar com o tempo. Mas o certo é que elas vão se acertar. Amém. Que tal lá? Agora eu quero falar com você. Solta a alma do evangelista aí agora, vamos ver. Chega mais perto. Não. A gente teve o Raimundo sentado hoje aí nessa cadeira também. Eu não sei como que foi a tua vida, a tua criação. Às vezes a maior frustração nossa é acharmos que nós não fomos felizes na nossa infância. E às vezes tudo que o seu pai e sua mãe pôde se entregar para você foi feito. Isso não quer dizer que eles falharam. Isso quer dizer que eles fizeram o melhor. Às vezes eu estou falando para um filho que precisa perdoar o pai. E eu falo para você que perdoar não é você se esquecer. Isso é amnésia, tá? Perdão é quando você se lembra de determinado fato e isso não te causa mais dor e nem sofrimento. Isso é cura. E quem só pode te dar é Jesus. Então, se liberte. Dá o perdão e você vai ter a graça do Senhor constantemente no teu coração. Amém. Que bênção, que bênção. Vamos lá? Que Chega bom, o Marco que agora. pena, que tal? Que bom. Acho que o meu que bom e o meu que pena vai ser basicamente a mesma coisa, só que em sentidos opostos. É muito bom, pastor, ter a oportunidade de conversar sobre isso, sobre a paternidade, sobre a paternidade cristã, sobre as experiências que a gente tem. E que pena que talvez no passado não existiu isso de uma forma tão aberta, tão fácil. Que pena que às vezes meus pais eles não puderam ter essa oportunidade e que eles conheceram outra forma. Então, que bom, porque hoje a gente tem muito conhecimento, hoje a gente tem a liberdade para se falar disso, que bom que hoje a gente tem muita orientação e que pena que talvez em alguns momentos não houvesse isso e que isso às vezes machucou um pouquinho lá atrás a nossa vida. E o meu que tal tem que olhar para a câmera, né? Enfim, Olha lá, ali pro quebra esse paradigma. esse paradigma, né? É a primeira vez que eu gravo qualquer coisa na minha vida, só que fique claro. Saiu muito bem. Saiu Eu muito quero deixar um recado muito específico, principalmente para os pais que são mais jovens, como eu, que decidiu ter filho novo. E não são palavras minhas, e eu vou ler aqui na íntegra porque eu acho que retrata muito bem o que eu queria deixar aqui. É um trecho do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, de Ellen White, que diz o seguinte: o pai deve manter tão viva a relação com Deus que compreenda seu dever de tomar providências para que os membros da sua família recebam uma educação e preparo que os habilite para a vida imortal. A seus filhos devem ser ensinados os princípios do céu. Ele é o sacerdote do lar, sendo responsável a Deus pela influência que exerce sobre cada membro de sua família. Qual que é a página? Só pra gente, o pessoal sempre pergunta. Não tem uma página, não, pastor. Mensagens Escolhidas. Mensagens Escolhidas, volume 3. Se eu não estou enganado, está no capítulo 23. A gente consegue. Se não me falha a memória. Tranquilo. Mas eu posso te passar isso depois. Tá bom. Eu não percebi logo no primeiro momento a minha responsabilidade quando eu peguei o Emanuel no colo. Eu demorei um pouquinho para a ficha cair. Então, a minha mensagem, o meu que tal é para os pais, principalmente os jovens, entendam o mais cedo possível a sua responsabilidade para com seu filho e para com sua família. Legal.
Obrigado, É isso. obrigado, viu, Maico? Obrigado. Você saiu muito bem pela primeira vez gravando alguma coisa. Uhul. Parabéns. Já vai ser convidado para as próximas. Edson, querido, que bom, que pena, que tal? Que bom que hoje podemos ter essa visão de mundo. Uma visão que pode nos possibilitar ter um melhor trato, um melhor carinho, atenção. Tudo isso hoje nos possibilita ser melhores. Que pena que muitas vezes os nossos pais, os nossos familiares não tiveram isso. Não são culpados por isso. Viveram à altura do seu momento. Mas que tal hoje todos nós podemos ver nessa possibilidade o melhor caminho de prepararmos pessoas, os nossos filhos, principalmente de perdoar os nossos pais, os nossos queridos, que muitas vezes a dor não está só com o pai, né? Quantas vezes o avô, a mãe, assumiram esse papel. Hoje, talvez o que eu deixo para que a gente possa pensar aqui é: temos clareza, podemos perdoar, podemos ver o mundo de uma forma diferente, graças a Deus e a oportunidade que Ele nos deu. Obrigado, Edson. Obrigado. Eu sempre fico por último, não é por acaso, mas eu sempre faço o nosso que bom, que pena, que tal também. Pra mim, o meu que bom é que bom que Deus me deu a oportunidade de curar as feridas. Que bom que Ele me deu a oportunidade de ser um bom filho nos últimos 10 anos de vida do meu pai e que pude experimentar uma paternidade que eu não tinha experimentado em 18 anos de vida. Então, isso Deus me deu. Isso foi uma grande bênção. Que pena que algumas pessoas não tiveram essa oportunidade, porque isso me fez ser um pai muito melhor. Um pai muito melhor, um pai muito presente. E eu queria convidar você, e pareceu tão sério, né, nosso podcast aí do Dia dos Pais, porque é sério mesmo. Porque a gente sabe a falta que faz, porque nós tivemos nossas experiências, a gente sabe o quanto que isso ajudou, quanto algumas coisas atrapalharam também. Então, eu queria convidar você para o próximo, eu queria convidar você para fazer aquilo que a gente sempre faz aqui, né, que a gente sempre pede para você curtir, comentar. Comenta, por favor, coloca a tua experiência aqui embaixo do vídeo, entendeu? Faz uma pergunta, a gente está aqui à disposição, tá bom? Comenta, compartilha, curte, se inscreve nos canais Adventistas SP, tanto no YouTube quanto no Instagram e nas outras redes sociais também. Mas eu vou deixar aqui agora, e vou te convidar para a semana que vem, porque semana que vem tem verso novamente, mas vou deixar aqui, que tal você prestar atenção nessas frases aqui, ó. Filhos escutam palavras, mas seguem exemplos. Presença vale mais que perfeição. Paternidade não é controle, é influência. Pais emocionalmente ausentes deixam marcas silenciosas. E a última, o sacerdócio no lar começa no testemunho diário. Que Deus te abençoe como pai, como filho. Os apelos que eles fizeram servem para todos nós. Até a próxima. Grande abraço.